correspondente da CNN, Paula Hancock, está em Dubai e descreveu como foram as explosões que atingiram os Emirados Árabes Unidos. Vamos ver. We have seen and heard a significant amount of incoming here in the UAE this Thursday night. In Abu Dhabi, around 7 p.m. local time, the emergency alert started, and then for about the next hour, there were fairly consistent booms heard by our team in Abu Dhabi as interceptions were happening overhead. Now, the authorities in that alert did say that there were going to be sounds of interceptions heard across the country, scattered areas of the country, they said. And then we did hear an alert here in Dubai as well, with some distant blasts heard of potentially more interceptions. So it does appear by that alert from the authorities saying scattered areas of the country that there was a fairly consistent attack by Iran at this point, with potentially missiles or drones or both being fired into a number of different cities. Now, we know that the authorities say they have intercepted more than 90% of what is coming in from Iran to the UAE, and we have figures. They will, of course, be dated now since we have had this barrage just this Thursday evening, but the figures that we have from just before that from authorities is some 196 missiles have been fired over the past 6 days, and 1,072 drones have been fired as well. We're hearing a number of fighter jets in the air. We certainly have been hearing a lot of fighter jets today. What we have been seeing as well is a number of commercial jets managing to get out of Dubai. We know that hundreds of passengers have been leaving Dubai over recent days. From Monday night this started. In fact, more than hundreds have been leaving as the effort to try and increase the number of commercial flights leaving here was really getting into gear. It's uncertain what Thursday night will do to those efforts, though. There had really been a bit of a lull here in the UAE. There had been sporadic incoming, maybe a blast here, a blast there, but certainly what we have seen this Thursday evening, what we have heard, reminds us more of the first couple of days of this war. Paula Hancock, CNN, Dubai. Hoje foi mais um dia de destaque para o petróleo. A alta do barril chegou a superar os 12%. Para explicar tudo que movimentou os investidores hoje, eu recebo aqui no nosso estúdio a analista de economia Lucinda Pinto. Lucinda, até onde deve ir essa, para não dizer instabilidade, mas especificamente essa alta no preço do petróleo que a gente está vendo como se fosse uma escadinha, mas hoje foi um belo pulo de alguns degraus, né? Isso mesmo, Márcio. Boa noite a todos. Acho que essa pergunta de até onde vai essa escalada é o que está concentrando as atenções dos investidores, e a falta de uma resposta é que explica essa disparada dos preços no fim das contas. A gente tem aqui uma tela que mostra o comportamento do petróleo hoje. Olha. Só nesta sexta-feira o WTI subiu mais de 12% e o Brent 8%. E é surpreendente quando a gente vê o movimento também ao longo da semana, desde o início do conflito, que a gente vai enxergar aqui na próxima tela. É uma alta bastante expressiva e que reflete apenas a preocupação do investidor sobre uma eventual falta de petróleo no mundo, falta de disponibilidade. Isso não está acontecendo. Esse movimento aqui de valorização de 35% do petróleo WTI e de 27% do petróleo tipo Brent ainda reflete esse prêmio de risco, né? Como a gente fala, essa incerteza. Agora, a gente teve notícia já, Márcio, de que esse aumento de petróleo está chegando ao consumidor americano. Aqui no Brasil, a gente não tem relatos consistentes ou não é um aumento generalizado. E a Petrobras tem dito e repetiu hoje, depois da divulgação do seu resultado, ou melhor, da explicação do seu resultado, que havia sido divulgado ontem à noite, que está observando, está monitorando os preços, mas que não vai repassar a cada volatilidade, a cada movimento do petróleo, porque é preciso esperar um tempo para entender em que patamar médio esse preço vai se estabilizar. Não é no preço do dia, é uma média que eles observam. E essa observação, Márcio, a respeito dessa estratégia de cautela, de serenidade por parte da Petrobras, está sendo bem vista pelos especialistas, pelos analistas.
é preciso aguardar um pouco. Agora, é muito importante a gente alertar para o seguinte: se o petróleo começa na semana que vem, estável nesse patamar, ou num nível ainda muito acima do que havia se observado há pouco tempo, e a Petrobras não fizer nada, aí vão começar a vir críticas, por 2 motivos. Primeiro, porque quem suporta essa diferença de preço, essa defasagem entre o que é o preço do petróleo lá fora e o preço aqui, é a própria companhia, e você tem investidores. Quer dizer, os investidores vão ver a companhia na qual eles estão colocando os seus recursos ter os seus resultados comprometidos por essa estratégia. Número 2, isso pode ser visto como um instrumento político do próprio governo para evitar uma pressão sobre a inflação no ano eleitoral. Então, a Petrobras vai ter que ter bem claro e bastante cuidado para não deixar passar do ponto correto ali para fazer esse reajuste. Seja como for, hoje também a gente quer mostrar aqui o desempenho da Bolsa e da própria Petrobras. O Ibovespa teve uma queda aí de 0,61%, que dá para dizer que não é um tombo diante desse momento aí de tanta incerteza. E a Petrobras contribuiu para impedir uma queda ainda maior. A ação subiu aí 4%. Ao mesmo tempo em que o dólar também, de forma surpreendente, continua aí com sangue frio, né? Então o dólar ele continua caindo no mundo, refletindo essa preocupação com o impacto desse conflito sobre a economia americana. Caiu no mundo e caiu aqui também. Só ficou feio porque perdemos os 180 mil pontos, né? Exatamente. Tão simbólico. Tão simbólico. E de fato, isso tem impacto, no fim das contas, sobre a decisão dos investidores. E na próxima tela, a gente vai ver aqui o saldo da semana. Então, o que essa guerra até aqui provocou. O Ibovespa tem uma perda de 5% e o dólar acumula uma alta de 2%. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou à CNN que não se preocupa com a possibilidade do Irã se tornar um país democrático depois do conflito. Trump tratou sobre o tema depois de Israel realizar novos bombardeios contra o quartel-general da liderança iraniana. Confira. Trump afirmou que a escolha do próximo líder supremo do Irã será feita da mesma forma que a seleção de Delcy Rodrigues para a presidência da Venezuela. O presidente americano também não descartou outra liderança religiosa para o país. Tem de haver um líder que seja justo, que faça um excelente trabalho, que trate bem os Estados Unidos e Israel, disse o republicano à jornalista da CNN, Dana Bash. Mais cedo, Trump disse que aceitaria somente a rendição incondicional do Irã. Desde o início do conflito, o presidente americano parece seguir mudando de posição. A princípio, disse que gostaria de uma mudança de regime, com o povo tomando o poder. Depois, disse que estaria em negociações com o restante da liderança do país e que certamente estaria envolvido na escolha do próximo líder supremo. Independente do objetivo do republicano, a Casa Branca insiste que está vencendo no conflito. What I will tell you is what President Trump has already laid out, which is that the achievable objectives of Operation Epic Fury we expect to last about 4 to 6 weeks, and we are well on our way to achieving those objectives. Nesta sexta-feira, Israel e Estados Unidos continuaram os bombardeios no Irã. O exército israelense realizou uma vasta onda de ataques em Teherã e outras cidades. Segundo os militares, caças atacaram o quartel-general do regime e o bunker militar que era usado por Ali Khamenei. Tel Aviv afirma que autoridades iranianas de alto escalão ainda se reuniam no local. Moradores da capital relatam que essa foi a pior noite de ofensivas desde o início do conflito. Depois dos bombardeios, centenas de pessoas se reuniram numa cerimônia religiosa e protestaram contra a ação dos Estados Unidos, além de lamentarem a morte do Ayatollah Ali Khamenei. No final do trajeto, os iranianos gritavam: "Morte à América, morte a Israel". Do lado israelense, não há sinais de que os ataques cessarão. O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, disse que está atingindo o regime de várias frentes. מכושר העמידה האיתנה של האזרחים, בהגנה, מה שצריך זה משמעת ברזל ועמידה איתנה. יש לנו את זה כאן בשפע. אנחנו בדרך להשלמת כל המשימות שלנו. Israel também intensificou os ataques no Líbano ao longo dessa semana.
Além de bombardeios, o exército de Tel Aviv iniciou uma incursão terrestre no sul do território libanês contra o Hezbollah. As forças militares israelenses miraram, segundo o governo, centros de comando e um armazém de drones do grupo radical islâmico. O governo do Líbano disse que o país passa por um desastre humanitário diante dos ataques de Israel. Segundo o Conselho Norueguês para Refugiados, 500 mil pessoas foram deslocadas de suas casas frente às ordens de evacuação de Israel.